Quem observa uma árvore sem folhas e sem flores no outono não consegue imaginar toda a beleza que poderá contemplar na primavera. Ciclos são necessários para que a natureza se renove e nos mostra que cada fase da vida que passamos tem a sua importância. Não haverá primavera o ano inteiro, mas também não haverá apenas outono ou inverno. É preciso ter paciência para aguardar o tempo necessário das coisas para que elas aconteçam em nossas vidas. Por isso, não gaste a sua energia obcecado em alcançar o seu objetivo exatamente do jeito e no prazo que você quer, pois Deus sabe como e quando deve fazer acontecer na sua vida e da melhor forma. Repare, Deus não criou o mundo todo de uma só vez, por exemplo. Ele apenas criou os animais quando já existia a vegetação, afinal, eles iam precisar se alimentar e ter um ambiente para viver. Você já tinha parado para pensar nisso? Deus não atropela as coisas em nossa vida. A palavra de Deus diz que nós devemos nos apresentar a Deus em oração e nós devemos ficar sempre na esperança de que Ele vai nos ouvir. Mas a nossa postura durante essa espera será determinante. Nada de ansiedade, nada de reclamação, nada de desesperança. Enquanto aguardamos, devemos permanecer crendo, confiando, adorando e, acima de tudo, agradecendo. Há momentos em que achamos que é o fim, que não haverá solução, mas é Deus quem decide o nosso começo, o nosso recomeço e o nosso fim. É Ele quem garante que o nosso fim será maravilhoso, de cabeça erguida e com a vitória nas mãos. Então respeite os ciclos da sua vida. As estações pelas quais você passa são importantes para te preparar para coisas maiores e, acima de tudo, preserve a sua fé. Eu tenho certeza que você já experimentou a fidelidade de Deus em outras situações. Então, por que ser diferente agora? Não se esqueça do que Paulo disse em Romanos capítulo 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A partir de agora, passamos a apresentar o seu programa Um Novo Caminhar. Graças a Deus, né? Muito bem, olá Bauru, boa noite região, a paz do Senhor, povo de Deus. A partir de agora, estamos começando, a partir de agora inicia-se mais uma live, mais uma programação, Um Novo Caminhar, né? Programa que tem como propósito e único objetivo levar até você a bênção do nosso Deus através do louvor e também através da Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus. Já estamos contentes, mais uma oportunidade que o Senhor proporciona para nós. Nós estamos aqui aproveitando-a para falar do seu amor, da salvação em Cristo Jesus e queremos agradecer você que vai estar nos acompanhando, que já está conosco, né? Porque está abrindo as portas da sua casa para que juntos nós possamos estar cultuando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vinda, minha irmã, que Deus possa abençoá-la, que Deus possa abençoá-lo. Enfim, que a graça e a paz do nosso Cristo possa de verdade estar junto com você e com toda a sua casa. E hoje, né, mais uma vez, quem vos saúda na doce e santa paz do nosso Cristo é o teu irmão Dalmo José, convidando para que você possa permanecer conosco, porque no final do nosso trabalho nós vamos estar juntos glorificando e exaltando o nome do nosso Pai, orando uns pelos outros. Amém? Graças a Deus, né? Amados, e hoje contente, bastante feliz, estamos recebendo
a visita e a apresentação da mensagem de hoje na voz deste grande servo de Deus, né, nosso irmão pastor Gustavo Almeida, que vai estar com a gente hoje ministrando a poderosa palavra do Senhor. Irmão Gustavo, com muita alegria a gente está recebendo você aqui em nosso estúdio. Deus abençoe e obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo, meu querido. Amém, irmão Dalmo. Deus continue abençoando o Senhor, este chamado, esta obra, né, maravilhosa, que o Espírito Santo de Deus continue em todo o tempo sendo aí presente na sua vida e no seu ministério. Uma alegria estar aqui com os irmãos e ouvintes, que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar poderosamente em vossas vidas, em vossas famílias, em nome de Jesus. Graças a Deus. Seja bem-vindo, a esposa também conosco aqui, né? Um abraço para ela, obrigado por estar conosco, também compartilhando esse momento junto com Deus, junto conosco. Seja bem-vinda, irmã, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua família, seu esposo, você, e que a graça do Pai seja sempre com vocês. Amém? Graças a Deus, né? Muito bem, amados, vamos aí continuando então com a programação, vamos começar orando, vamos buscar a presença de Deus, e você que está participando conosco, você que está ouvindo a nossa programação, que Deus possa abençoar grandemente, né? Já entrando nosso primeiro irmão, nosso irmão João Sertã, lá da cidade de Tupã, já mandando a paz do Senhor para nós. Irmão João, a paz do Senhor, Deus abençoe. Obrigado por estar conosco e vamos juntos agora orar, vamos buscar a presença de Deus nesse comecinho de programa Um Novo Caminhar. Momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, meu Pai, damos graças ao Senhor pela oportunidade que nos é dada de estarmos aqui, Senhor, glorificando o Teu nome. Obrigado, Deus, por podermos falar do Teu amor, da salvação em Jesus Cristo. Que hoje, Senhor, Tu possas estar alcançando as vidas que estarão acompanhando a nossa programação ao vivo, ou mesmo depois da apresentação. Muitas pessoas estarão acompanhando a mensagem que vai ser ministrada hoje. Em nome de Jesus Cristo, que o Teu amor, que a Tua graça possa tocar nos corações esta noite, Pai, e fazer desses corações solo férteis para receber a mensagem que vai ser entregue para a glória do Teu santo nome. Obrigado, meu Deus, pelos irmãos que estão aqui conosco hoje, que vão participar com a gente na ministração. Que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, frutificar em nossas vidas, abençoando este casal que tanto tem feito para a obra do Senhor. Em nome de Jesus, visita também a minha casa, a minha família. Visita, Senhor, todos os nossos irmãos, os lares que estão recebendo agora, Senhor, a nossa programação, que todos possam ser abençoados e serem alcançados para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e em nome de Jesus, ó Pai, te louvamos e te agradecemos para todos sempre. Amém. Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa irmã Tereza Trevisan também já participando conosco, né, irmã Tereza? Um abraço, minha amiga. Deus abençoe, seja bem-vindo, que Deus abençoe grandemente a irmã e toda a sua casa, né? Graças a Deus. Muito bem, meus amados, como dissemos, nosso irmão Gustavo hoje vai ser o ministrante da palavra de Deus, né? Mas eu gostaria que antes de entregarmos para ele o momento da palavra de Deus, eu gostaria que ele trouxesse para toda a nossa audiência, para todos os nossos irmãos que vão estar aí acompanhando a programação, né? Aquilo que está se desenvolvendo na igreja a qual ele está pastoreando. Lembrando que ele é um pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga e está dirigindo atualmente uma congregação
da Vila Ipiranga, na cidade de Bauru, e que é motivo de grande alegria a gente poder contar com este grande servo de Deus, com esta responsabilidade que ele tem de estar pastoreando e levando a mensagem de Deus para um grupo de irmãos e até fazendo evangelismo, né? A gente fica muito contente com tudo isso, a responsabilidade é muito grande. Eu gostaria então que o irmão Gustavo, a partir de agora, o pastor Gustavo, estivesse aí trazendo os avisos daquilo que está acontecendo ali na igreja Assembleia de Deus, aonde ele está pastoreando para a glória do Senhor. Gonçalo. Glória a Deus, irmão Dalmo. Uma alegria muito grande, né, ter a oportunidade, o privilégio, né, de poder aí desenvolver algo na presença, na obra, na seara do Senhor, no reino de Deus. E hoje, né, Deus tem nos colocado, através da pessoa do nosso pastor setorial, pastor Luiz de Oliveira, aqui na nossa congregação de Vila Ipiranga, né, uma das nossas igrejas mais antigas, né, que praticamente acho que é a segunda ou a terceira igreja, né, que nós temos aí no nosso setor. E nós estamos desenvolvendo um trabalho hoje aí em várias frentes, né? Frentes espirituais, né, voltado ao trabalho que é o trabalho mais comum da igreja, ensino, pregação, instrução, e o ministério propriamente erudito da igreja. E também alguns outros trabalhos, né, como os trabalhos festivos, os trabalhos mais voltados aí também ao evangelismo, né, como o senhor bem disse aqui. Então a nossa finalidade nesse momento está sendo desenvolver o ministério e também os irmãos da nossa igreja. Nós vamos agora com um trabalho que ocorrerá no mês de novembro, né? Que é um trabalho voltado aí a um congresso geral, né, da congregação, aonde nós vamos estar ali com todos os departamentos fazendo 4 dias de festa, né? O nome desse trabalho é Se Movam, Círculo de Oração, Mocidade, Varões e Missões. E essa sigla forma o Se Movam, que vai acontecer aí nos dias 14, 15, 16 e 17 de novembro, né? Nós vamos estar ali num grande trabalho na Casa do Cursilho, aonde estará conosco pregadores convidados, né? Pregadores como o pastor Elande Mariano, ali pastor presidente de Marília, né, da Assembleia de Deus. Também alguns outros pastores de São Paulo, duplas e grupos convidados, né? Inclusive estará conosco ali o Paulo Caldeira, banda musical Formosa, e também a banda Kadosh, pastor Silas, estará louvando a Deus conosco, né, nesses dias. Então o nosso propósito é o trabalho tradicional com a igreja e também o trabalho de evangelismo, a continuidade, né, da obra e do reino do Senhor. Então esse é o trabalho que nós vamos desenvolvendo aí de forma muito humilde, mais sincera com Deus, e Deus tem nos abençoado e muito tem frutificado essa obra, graças a Deus. Existe também o trabalho de escola bíblica, né? Os trabalhos dominicais e durante a semana. Existe culto, fique à vontade também, o Gustavo, para trazer também todas as informações dos cultos diários, dos trabalhos diários de rotina, né, da igreja que você está pastoreando, por favor. Os nossos trabalhos hoje, eles são, a segunda-feira nós temos os nossos ensaios, né, de departamentos. Na terça-feira, logo pela manhã, no primeiro horário, tem a oração da manhã. Na parte da tarde, na terça-feira, a tarde da bênção, né? Na quarta-feira, nós temos o nosso culto público, que é um culto mais voltado a propósitos, né? Trabalhos aí envolvendo toda a igreja. Na quinta-feira também nós temos aí as visitas, temos culto no lar, também temos aí, às vezes, algum ensaio, né? E na sexta-feira nós temos aí o nosso trabalho de ensino e também o trabalho de ensaio do coral, que também acontece nas sextas-feiras. Sábado é o dia livre, que normalmente é o dia voltado para as festas, os trabalhos mais voltados aos grupos, né? E domingo de manhã é a escola bíblica dominical, a nossa tradicional escola bíblica dominical,
E no domingo à noite nós temos o culto da família, cultos missionários, né? Cultos de agradecimento e daí por diante, né? É uma igreja aí bem ativa, com muitos trabalhos, viu? E na sexta-feira à noite, né, uma vez por mês, nós estamos iniciando aí o nosso trabalho de evangelismo, né? Que ocorre aí com alguns irmãos, porque é um trabalho que requer um preparo, né, um outro posicionamento, e na sexta-feira nós fazemos esse trabalho de evangelismo na sexta-feira à noite. Graças a Deus. Então aí está, amados irmãos, a programação da igreja, tudo aquilo que acontece dentro da igreja que nosso irmão Gustavo está pastoreando. E como você pode observar, não há motivo, né, irmão Gustavo, de ficar em casa, porque você que mora aqui nas proximidades da igreja, aqui na Vila Ipiranga, Jardim Terra Branca, Jardim Ouro Verde, Vila Independência, né, e tantos outros bairros próximos aqui, né, não há motivo de você ficar em casa e deixar de glorificar o nome do Senhor. Então existe uma diversidade de cultos, vários dias da semana, a festividade se mova, que está chegando aí agora, tudo para que o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado, né? Então participe, venha receber a bênção de Deus, venha conhecer os trabalhos da igreja, você vai com certeza se apaixonar por Jesus Cristo e você vai ser muito bem recebido. Existe uma equipe, né, irmão Gustavo, sempre preparada para estar recebendo os visitantes, para estar orientando as pessoas, né? Você que nunca visitou uma igreja evangélica, saiba que você é muito especial para os obreiros da igreja, para o pastor Gustavo, principalmente para Deus, e vai ser uma alegria imensa, né, a gente poder contar com a sua participação dentro da igreja, dentro dos trabalhos da igreja, e com certeza a bênção vai ser maior para a sua vida e para a sua alma. Vamos juntos glorificar, aceitar Jesus, viver Jesus e ter a certeza da nossa fé exaltada e a nossa alma, né, salva na presença de Deus. Afinal, os fatos estão aí, né, irmão Gustavo? Tudo acontece, tudo mostra que Jesus está voltando. Nós precisamos, então, estar sempre prontos para o dia do arrebatamento ou para o dia do nosso encontro pessoal com Cristo, que é a nossa morte. Afinal, estamos aí vivendo essa expectativa. Podemos falecer, podemos perder nosso fôlego de vida a qualquer momento, né, Gustavo? Sim. E nesse momento em que nós perdermos nosso fôlego de vida, nós vamos ter que prestar conta com Deus. Será que estamos preparados para isso? Então é hora da gente colocar o nosso pensamento voltado ao Senhor, sempre aguardando este momento, o momento do arrebatamento, porque aqui na terra somos peregrinos, estamos de passagens. A gente sempre comenta, irmão Gustavo, que nós somos seres criados para viver eternamente. Vivemos a eternidade passada antes do nosso nascimento terreno aqui nessa terra. Estamos vivendo hoje esse período de vida, 70, 80, 90, 100 anos, para aqueles que são mais fortes, né, mais robustos, né? E após a morte vem a eternidade. Aí completa-se todo esse ciclo de eternidade do ser humano. E quando entrarmos nesse terceiro ciclo da eternidade, aonde vamos passar? Com Deus ou longe dele? Então, uma questão que a gente sempre põe, a gente sempre pergunta, sempre questionamos, para que as pessoas se prontifiquem a responder dentro de si como está a sua vida, como está a sua alma para se encontrar com Deus, né? Outra coisa que a gente sempre fala é que quando nós dermos o nosso último suspiro aqui nessa terra, estamos dando o primeiro na eternidade. E aí? Bom, cada um reflita, né? Cada um pense da sua forma e saiba que Jesus está voltando, mas que Jesus, se ele é amor, Jesus também vai ser justiça. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, vamos dando prosseguimento então à nossa programação. Eu já queria trazer para o nosso irmão Gustavo a mensagem de hoje, para ele já estar ministrando a palavra de Deus. Nosso irmão Gustavo tem um compromisso, ele precisa sair um pouquinho mais cedo, né? Então a gente vai estar adiantando a nossa programação de hoje. Então eu queria convidar você a estar compartilhando a nossa programação, porque chegamos no momento em que vamos agora falar um pouquinho do amor de Deus e ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco, aquilo que o Senhor Jesus tem para trazer aos nossos corações, porque no programa Um Novo Caminhar chegou o momento de ouvirmos a palavra de Deus.
chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Um novo caminhar. Um novo caminhar. Graças a Deus. Aproveitando, né, esse momento em que nós vamos fazer aqui o uso da palavra, eu queria dizer aos irmãos que esse trabalho é um trabalho de extrema importância, né, irmãos? Trabalho que talvez para muitos que estão enfrentando aí momentos de dificuldade, de isolamento, e muitas das vezes têm buscado uma resposta, um auxílio, e a rádio consegue às vezes alcançá-los em momentos que eles estão buscando e até palavras de decisão, palavras de conforto, de ajuda, e não existem pessoas que estão fisicamente disponíveis, mas a palavra consegue alcançá-los. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Então que Deus continue abençoando, ajudando e levantando esses evangelistas que usam, né, a rádio, a tecnologia como um mecanismo de acesso aos corações necessitados. Deus ele tem suas formas de trabalhar, de agir, e elas estão além, muitas das vezes, da nossa forma de pensar e de compreender. Então, eu acredito e convictamente falo de forma, né, que creio que esta ferramenta é uma ferramenta útil para os nossos dias. Eu até conversava aqui, comentava com o evangelista Dalmo, aí ainda no início da programa, antes de iniciarmos a programação, que esse foi um dos meus ministérios, né, de início, que eu iniciei a minha caminhada ainda lá na Rádio Bandeirantes, né, com o saudoso pastor Ezequiel Sabino, e tive a oportunidade de aprender um pouco e participar e até, durante um período de tempo, estar à frente ali de uma programação, né? Não tinha imagem, não tinha toda essa tecnologia, mas aquilo sempre prendeu muito a minha atenção e aquilo fez parte do meu ministério e eu trago vivo na minha memória. Quero aproveitar também esse momento e junto com os irmãos no livro de Filemon, capítulo 1, é uma carta que ela não tem um capítulo para ser claro, ela é contida apenas, né,
de uma única escrita, e vamos ler o verso primeiro e depois vou discorrer sobre partes, né, desta carta, que é uma carta direcionada a um dos homens que serviam de forma auxiliadora ao ministério do apóstolo Paulo. Filemão capítulo 1, versículo 1, a epígrafe deste texto, ele nos traz a concepção da saudação do apóstolo Paulo. E diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Somente aí, esta parte do texto, aonde está contida a saudação inicial do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o apóstolo, se não o mais conhecido, o mais preeminente dos apóstolos, que teve suma importância no ministério. O apóstolo Paulo, ele atuou de forma profunda, tanto no ministério instrutivo e construtivo da igreja primitiva, quanto também na expansão da pregação do evangelho. A sua importância foi estratégica. E é claro que nós sabemos que o apóstolo Paulo, apesar da sua importância estratégica para a propagação do evangelho, ele também enfrentou extremos sofrimentos. Extremos sofrimentos. O apóstolo Paulo sofreu perseguições dentro e fora da igreja primitiva, sofreu perseguições por homens judeus e também sofreu tratativas e sofrimentos na sua carne, apedrejamentos, né? E grilhões, açoites. E, inclusive, em certo momento, até acharam que haviam ceifado a vida do apóstolo Paulo, porém isso não ocorreu. E neste texto bíblico, agora lemos a sua saudação a Filemão, apresenta uma vertente do ministério do apóstolo Paulo. Ele se apresenta como o prisioneiro de Jesus. É claro que aquele que está em prisões está com a sua condição de liberdade, a sua condição de ir e vir limitada. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que ele se apresenta como alguém que está submetido a uma prisão àquele a quem serve. Então, quando ele diz prisioneiro de Jesus Cristo, ele se coloca como alguém que está limitado mediante a servidão a Cristo. E diante disto, ele discorre toda uma carta a um homem chamado Filemão. Em suas prisões, o apóstolo Paulo, neste momento, encontra um certo homem chamado Onésimo. Onésimo era um escravo, era alguém que servia a determinada pessoa e estava aprisionado. E esta prisão o colocava numa posição de escravo ao seu senhor. Era comum que na antiguidade os homens eles fossem escravizados e submetidos a uma multidão de situações que hoje nós não vivemos, né? E naquela época era natural a escravidão. Então, o apóstolo Paulo recebe diante dele um homem chamado Onésimo, um homem que era um escravo. E este homem vai até o apóstolo Paulo para que pudesse ser auxiliado e ajudado. Era bem provável que Onésimo conhecia toda a trajetória e a história do apóstolo Paulo. Haja vista que Filemão era um cooperador, que cooperava financeiramente e que também auxiliava a igreja. E provavelmente Filemão, ele não só auxiliava o apóstolo Paulo em suas prisões e também no seu cativeiro, como também ele tinha uma importância estratégica
para o ministério também ali naquela região. Agora, uma coisa é que o escravo fujão de Filemon vai até o apóstolo Paulo, procurando auxílio, ajuda. O escravo, naquela época, a sua culpa pela fuga, ou o ônus, ou melhor, aquilo que poderia ser colocado para ele como um julgo, uma sentença, era algo grave. A sua vida poderia ser ceifada por conta da sua fuga. Então ele procura o apóstolo Paulo. A finalidade provavelmente era que o apóstolo Paulo intercedesse para que pudesse ajudá-lo. Mas ele procura logo alguém que está em prisões, alguém que estava submetido também à falta de liberdade. O coração daquele homem sabia que ele encontraria em alguém aprisionado liberdade. E ele vai até o apóstolo Paulo. As aplicações desses textos, irmãos, são múltiplas. Mas eu quero falar hoje sobre algo que prendeu a minha atenção. Talvez você que está na sua casa, talvez você que está nos ouvindo. Existem prisões, quem sabe, dentro da esfera material, que limitam você de viver alguma coisa nesse momento da sua vida. Talvez sejam as prisões que são naturais, como a saúde, as debilidades que a idade e o tempo geram em nós, ou quem sabe até alguma deficiência, ou quem sabe a falta de alguma condição que limita você a viver outras coisas. E você enxerga isso como uma prisão. O apóstolo Paulo estava limitado das suas condições, mas não estava limitado da servidão ao Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo se apresenta nesta carta, ainda na sua saudação, ele coloca-se como um prisioneiro de Jesus Cristo. Mas maior liberdade do que servir a Jesus e estar preso a Cristo não existe na humanidade. Você imagina que ele estava aprisionado porque aqueles que perseguiam o cristianismo na primeira era, que ainda perseguiam a igreja primitiva, haviam o restringido de uma liberdade social, mas diante de Deus ele estava liberto. Quantas pessoas que em sua tenra saúde, em sua condição existencial, tendo, quem sabe, a oportunidade de ir e vir, estão aprisionadas e não conseguem, de maneira nenhuma, sentir-se livres. A palavra de Deus diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que dizer da consciência humana? Que muitas pessoas estão aprisionadas hoje, estão aprisionadas, quem sabe, em relacionamentos frustrados, sejam eles relacionamentos de cunho sentimental, de cunho profissional ou religioso. Mas existem alguns que estão libertos. Existem mulheres que dobram o joelho dentro de relacionamentos, quem sabe, difíceis. Homens que dentro, quem sabe, de relacionamentos profissionais, de esferas difíceis, dobram o joelho e estão libertos. Jovens que não precisam se submeter às condições que o mundo diz ser condições de liberdade, mas conseguem estar libertos na presença do Senhor e servir ao Senhor com alegria e viver a simplicidade das coisas comuns e estarem libertos no Senhor Jesus. Não existe maior condição existencial do que estar livre no Senhor Jesus. Ainda que exista uma doma, ainda que existam grilhões sociais,
culturais, ainda que existam coisas que limitam você de viver o que todos vivem, você consegue estar livre no Senhor Jesus Cristo, vivendo as coisas mais simples dessa vida, mas com um coração alegre, com uma mente livre, vivendo de forma verdadeira e real a liberdade que é proveniente da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não eram as prisões de Roma que faziam com que o apóstolo Paulo fosse improdutivo. Talvez hoje você é uma pessoa na sua condição existencial sadia, suas pernas, seus braços, sua consciência, seu corpo funciona e reage diante de todas as coisas, mas a sua mente é uma mente aprisionada. É aprisionada pela inveja, pelo ciúme, é aprisionada pelo que os mecanismos de comunicação aplicam em você. Talvez a Netflix disse para você que você tem que andar de um jeito. Talvez as suas amizades diz para você que você tem que frequentar determinados locais para que você possa estar livre. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida esta noite. Aleluia! Se você estiver em Cristo, não importa o lugar aonde você vai estar. Se Ele te libertou, você estará livre, sendo prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. E isso é glorioso, meus irmãos. Isso é glorioso, porque isso não nos mede. O que nos mede, o que nos determina, o que fala, inclusive, irmão Dalmo, no domingo eu falava uma mensagem, quem eu sou, quem eu realmente sou. E aqui eu faço uma reflexão. Para todo cidadão romano, o apóstolo Paulo era um prisioneiro, mas para Cristo, aleluia, ele era alguém liberto. Glória ao nome do Senhor. Foi por isso que um escravo chamado Onésimo foi até o apóstolo Paulo. É porque ele sabia que naquele prisioneiro romano, um prisioneiro que estava numa condição esquecida, socialmente e limitado politicamente, havia a condição daquele escravo fujão alcançar a misericórdia e a liberdade, porque ele se apresentou diante de um escravo terreno, mas de um livre na eternidade. Escute isso, meu irmão, se a última trombeta tocar esta noite, se a última trombeta tocar nos próximos instantes, se o chamamento do Senhor hoje sobre toda a terra vier, em que condição você se encontra? Alguém livre humanamente que está fadado à condenação? Ou alguém aprisionado ao Senhor Jesus Cristo e que estará na eternidade, uma vida de total liberdade, aleluia, a vivendo diante da eternidade, glória ao nome do Senhor, a eternidade com o Senhor, para todos sempre, amém. Aonde você se encontra? Como você se encontra? Muitas pessoas dizem estar livre, porque podem fazer o que quer, mas verdadeiramente os que estão livres são aqueles que fazem o que Deus quer. E digo mais aos irmãos, a sociedade hoje, como diz a palavra do Senhor, casam e dão-se em casamento, vivem uma falsa liberdade, achando que têm vivido alegria genuína, mas bem verdade é que estão sujeitos à eternidade de sofrimento e não à eternidade de gozo eterno, que estão sujeitos ao fogo, o fogo que não se apaga, e não a eternidade do Senhor, através da renovação, através de um corpo transformado e glorificado. Eu posso dizer aos irmãos que quando Onésimo caminha em direção do cativeiro de Paulo, e eu digo com propriedade isso, que para muitos hoje a igreja é tida como um lugar de prisão,
um lugar de limitação, um lugar onde as pessoas entram e perdem a sua liberdade. Mas eu transmito ao seu coração essa palavra. Não existe lugar de maior liberdade do que nas prisões de Cristo, do que diante do madeiro, diante da presença do Senhor, aonde as pessoas são livres de verdade e não estão submetidas às prisões ocultas que Satanás proporciona. Muitos acham estar livre, porque podem se prostituir, porque podem participar da mesa de Jezabel, porque podem se assentar diante deste reino mundano, o reino babilônico, diante dos manjares dos reinos dessa terra. E muitas das vezes dizem estar livres, porque podem fazer dentro de si o que bem entendem, mas não há maior liberdade do que estar atrelado à servidão do reino do Senhor, do que estar submetido à escravidão, aleluia, glória ao nome do Senhor, a escravidão, aleluia, da servidão a Cristo, aleluia. E eu digo mais aos senhores e às senhoras que nos ouvem nesta noite: melhor escravidão é de ser escravo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele mesmo se fez, aleluia, glória a Deus, maldito, aleluia, para que nós pudéssemos estar livres e libertos, e glória seja dada ao nome do Senhor. E quando Onésimo recebe, através da pessoa de Paulo, aleluia, essa graça maravilhosa, o seu senhor Filemon, aquele que poderia sobre a vida dele aplicar sentença e juízo, agora recebe uma carta, e esta carta tem um teor profundo, um teor que apresenta alguém que está em prisões, intercedendo por alguém que pode ser submetido a prisões humanas. Mas a conversa aqui é entre três libertos, um que está encarcerado em Roma, outro que estava encarcerado na casa de Filemon, e outro que estava encarcerado e submetido à condição humana, que era Filemon. E agora, diante destes três homens, a liberdade, ela é clara e objetiva, aleluia. Paulo, aleluia, o escravo do Senhor Jesus, a Filemon, aquele que foi gerado em prisões, e a Filemon, aquele que propaga, aquele que coopera, aquele que ajuda, aquele que apoia e que ama a obra do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. Não sei se pode, glória ao nome do Senhor Jesus, mas o Espírito Santo está me conduzindo a dizer a você que não é a cama onde você está que aprisiona você, que não é a enfermidade que está no teu corpo que delimita você, que não é a sua, aleluia, debilidade humana, quem sabe a sua falta de conhecimento, ou quem sabe até a tua falta de condição, aleluia, financeira ou social, ou as oportunidades que lhe são dadas, que limita você, aleluia, e muito menos a cooperação que até o momento você tem feito ao reino, mas aquilo que limita você, aleluia, é aquilo que você diz não poder fazer diante daquele que todas as coisas pode fazer. Confia no Senhor e não importa a sua condição, se você é alguém que está limitado pelas prisões naturais, ou quem sabe pela condição existencial, ou aquele que pouco pode cooperar com o reino, mas eu digo a você que está aí na sua casa, aleluia, escute esta palavra, aleluia, porque o Senhor Jesus quer te usar com propriedade, o Senhor Jesus quer te usar com autoridade, com total entrega. Então acredite, confie nisso, aleluia. Se alguém chegar até você, que você seja alguém que liberta, aleluia. Se você tiver a oportunidade também de cooperar com o reino, aleluia, que haja sensibilidade e uma entrega, aleluia, sem se preocupar com os danos que quem sabe possam ser criados na sua vida, mas se você estiver na posição, aleluia, de escravo fujão, hoje eu convido
você a voltar para a casa do Pai. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Para de fugir. Aleluia. Para de se esconder. Volta para a casa do Pai. Aleluia, porque Ele está esperando o seu regresso e o seu retorno. E o apóstolo Paulo conclui, aleluia, de forma profunda, aleluia, dizendo: se há alguma dívida, se há algum dano, se há alguma culpa, aleluia. Irmão, quanta gente preocupada em apontar a culpa, o erro, o dano da vida do outro, aleluia. E eu digo a você que me ouve, meu amigo, eu digo a você que me ouve, minha amiga, Jesus nunca olhou para isso, aleluia. Foi por isso que ele recebeu, aleluia, muitas das vezes, palavras de indagação dos fariseus, palavra de indagação de sacerdotes e homens considerados importantes, porque ele nunca lançou fora a prostituta, ele nunca lançou fora o enfermo, o aleijado, ele nunca lançou fora o cobrador de impostos, aleluia, ele nunca lançou fora o centurião, ele nunca lançou fora aquele que estava separado pela sua condição existencial, como a mulher do fluxo de sangue, mas todos aqueles que vieram até ele, ele os recebeu, ele os recebeu. Então eu digo a você, fujão, você escondido, você que está, quem sabe, aí perambulando, aleluia, a porta da salvação ainda continua aberta, mesmo que uma placa de igreja renuncie você, mesmo que uma denominação, um ministério, um líder, um presidente, um pastor, um obreiro, alguém que se diz importante renuncie você, o dono da porta do céu é a própria porta, é Jesus Cristo de Nazaré, e quem vem até ele, de maneira nenhuma, ele lançará fora. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E foi assim que o Senhor Jesus completou uma obra na vida de Paulo, Onésimo e Filemão, fazendo com que esses três homens, aleluia, fossem impactados. E uma das menores cartas, se não a menor carta, escritas nos evangelhos, transmitissem uma profunda mensagem. É que Deus, aleluia, ele tem espaço para o prisioneiro, ele tem espaço para o cooperador, mas ele também tem espaço para o escravo fujão. A sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, e a sua justiça prevalece para sempre, de geração em geração. E a palavra que fica a você, aleluia, a misericórdia do Senhor continua bem presente. Dobre o seu joelho, se humilhe, coloque a sua cara no pó, clame por misericórdia, peça a Jesus que te alcance, e ele te alcançará e socorrerá a sua vida, e estará bem presente e ajudará a você. Que Deus abençoe, que Deus ajude, e que o Espírito Santo de Deus console, abrigue, fortaleça, restaure, renove e anime o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Daniel 2, 20, 21, 22. Em meio às trevas, estamos aqui, levando a luz da Palavra de Deus. O louvor está no ar. Do fundo do baú, aquelas que você não esqueceu. Vai subindo devagar, vai voando de mansinho, como o voo da gaivota, vai seguindo seu caminho.
crente ora ao ouvir a voz divina na mensagem que é pregada, como água cristalina. O poder de Deus invade a igreja e os obreiros, até a criança chora, Deus de Deus verdadeiro. O inferno fecha as portas, e os demônios vão fugindo. É fogo santo pela vareda, é o poder de Deus caindo. Se você quiser sentir a mão de Deus te abençoando, Um novo olhe para caminhar. o lado e veja seu irmão. Graças a Deus, né? Louvado é sempre o nome do Senhor, né? Aí está, amados irmãos, a mensagem maravilhosa da palavra de Deus, né? Com certeza tocante aos corações sensíveis. Você que abriu seu coração, recebe essa mensagem e tenha certeza da bênção de Deus na sua vida. Amém? Graças a Deus. Amados, como nosso irmão hoje, o nosso irmão Gustavo tem compromisso, né? Nós estamos aí antecipando um pouquinho a nossa programação e este louvor que nós estávamos ouvindo, muito bonito, por sinal, né, Gustavo? A gente vai estar ouvindo numa próxima oportunidade aí na íntegra, para a glória do Senhor, como a gente sempre faz com 2 louvores, né? Mas hoje, respeitando os trabalhos que a igreja está entregando na mão do irmão Gustavo, do pastor Gustavo, a gente vai estar então antecipando um pouquinho a nossa programação. Eu já queria então convidar o irmão Gustavo para fazer a oração da fé, a oração final, para que a gente possa então glorificar ao Senhor. E você que está na sua casa, você que tem a sua necessidade, você que precisa de algo nas mãos de Deus, creia que este é o momento. Depois da mensagem, depois de um louvor, nada mais do que orar e acreditar através da fé que tudo é possível ao que crê. Vamos então orar e buscar a presença de Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Mesmo quando a noite parecer estar mais escura, fazendo transparecer a tristeza da sua alma, lembre-se que um amigo zela por você. Ele é o seu amigo nos dias e nas noites. Por isso, vamos agora elevar o nosso pensamento aos céus. É momento de oração. Mais uma vez em Tua presença, Senhor, nós entramos em oração. Nós agradecemos, Jesus, porque até aqui a Tua misericórdia nos alcançou e é o motivo de não sermos consumidos. Nós Te louvamos, Senhor, porque a Tua poderosa mão tem estado sobre nós e nossa família. E nós somos gratos, porque todos os dias a Tua mão, a Tua voz e a Tua presença tem estado conosco. Senhor Jesus, apresento também todos os ouvintes,
todos aqueles que participam conosco nesta programação. Eu apresento, Senhor, neste momento de oração, a vida do nosso irmão Dalmo, sua esposa, seus filhos, sua casa, sua família, Senhor, e o ministério do teu servo, que ele desenvolve com alegria, com maestria, com sabedoria e inteligência. Continue o ajudando, Senhor, cuidando dele e dos teus propósitos. Também os ouvintes, Senhor, que conosco estiveram até este momento, e também, Senhor, tem o seu coração necessitado, precisam ser alcançados, tocados, restaurados, precisam ser, Senhor Jesus amado Senhor, trabalhados, meu Deus, de múltiplas formas. E quem sabe, Senhor, como seres humanos, eles aguardam e esperam, Senhor, o teu auxílio, a tua intervenção. Quem sabe corações aflitos e angustiados, mentes tomadas de toda a sorte de conflitos, mas que acreditam na tua ação. Quem sabe, Senhor, a enfermidade seja na carne, ou seja, meu Deus amado Senhor, na alma de alguns que nos ouvem, os incomodam e os fazem sofrer. Eu peço em nome de Jesus que essas vidas sejam alcançadas, tocadas, restauradas, restabelecidas, que a profunda mudança os alcance e que seja derramado sobre eles o milagre. O milagre, Senhor, da tua vontade e da tua manifestação, Senhor. Eu também apresento, Senhor, a irmã Luciana, que está enferma, hospitalizada e que precisa ser alcançada. Toma em tuas mãos, em nome de Jesus, toda enfermidade sai, toda doença sai e o milagre seja manifesto para a vida daqueles que creem e nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Muito bem, amados, com esse prefixo musical e esta oração da fé, vamos aí colocando um ponto final na programação de hoje, Um Novo Caminhar. Me agradecendo a todos vocês que participaram conosco, você que abriu a porta da sua casa para que a gente pudesse estar juntos, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. E você que orou, você que precisa de uma bênção do Senhor, creia que pela fé você já está recebendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a todos vocês, o nosso eterno agradecimento e que o Senhor venha recompensá-lo pela sua audiência, pela sua participação e pela sua fé. Amém? Graças a Deus. E ao nosso Deus Todo-Poderoso, a Ele sim, o nosso agradecimento maior pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui falando do seu amor para a glória do Deus Altíssimo. Amém? Graças a Deus. Irmão Gustavo, também agora nas suas despedidas, suas considerações finais, aquilo que você deseja trazer para a audiência, fique à vontade e que Deus abençoe mais uma vez, irmão Gustavo. Eu agradeço ao irmão Dalmo, né, por essa oportunidade, esse momento aqui de estarmos juntos, né? Fiquei muito alegre. Irmão Dalmo, Deus continue aí, cada dia mais abençoando, né, este ministério importantíssimo que o Senhor tem dado ao irmão. E também a todos os irmãos aí que nos ouviram, né? Eu os convido a estar conosco aqui na rua Arlindo Fidelis, 137. Você é nosso convidado para estar conosco, né, na família de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. É uma alegria
né, os receber e estar louvando a Deus juntamente com os irmãos. Graças a Deus. Então, queremos agradecer a esposa do nosso irmão, né, Adriana, e o nosso irmão Gustavo também, nosso agradecimento, portas abertas, quando puder, irmão Gustavo, sempre aberto para a gente estar juntos glorificando ao Senhor, tá? E que Deus abençoe grandemente o seu trabalho e o seu ministério, o ministério da esposa, enfim, que Deus possa derramar muitas vitórias em nome de Jesus. Graças a Deus. Amados, quem despede de vocês, teu irmão em Cristo, Dalmo José, convidando para que novamente possam estar conosco no próximo final de semana, quando voltaremos com mais uma programação, um novo caminhar. Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada, um sono tranquilo, um sono de paz, um sono reconfortante, e lembrando sempre, final de semana é tempo de estarmos na casa de Deus, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Bauru, a paz do Senhor São Paulo, a paz do Senhor Brasil. E lembrem-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Você acabou de ouvir o programa Um Novo Caminhar. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição na paz do Senhor.